Boa noite a todos. Fico muito feliz por comparecer nessa casa hoje. Agradeço o convite feito pela Mônica, também pelo Abelinho. Tenho acompanhado o trabalho de vocês pela internet e realmente muito impressionante como é grandioso o trabalho de divulgação da doutrina espírita que essa casa faz. Então, parabenizo os dirigentes, todos os trabalhadores que, em nome de Jesus, têm espalhado o Consolador prometido aos corações tão necessitados quanto os nossos próprios. Para essa noite eu peço a Ele que esteja conosco, envolva-nos com seu pensamento de amor. Ele que é o caminho, a verdade e a vida, a quem amamos tanto e que estamos tentando seguir. Que Ele possa estar com vocês nesta noite, oferecendo aquilo que vocês necessitam. O tema que eu gostaria de refletir com vocês essa noite é sobre um encontro singular que ocorreu, relatado pelo evangelista João, entre Jesus e uma mulher apanhada em adultério. Este fato, ele é muito curioso porque ele está apenas no Evangelho de João e ali Jesus ele dá um ensinamento profundo, da sua doutrina, até difícil de se entender naquela época, mas que hoje com o Espiritismo fica tudo muito claro o que ele queria dizer com aquele encontro. E para nós contextualizarmos como que acontece, talvez seja bom ler para todos se recordarem, porque é algo muito falado. Mas vamos ler o texto bíblico para a gente assimilar como João nos relata. Jesus está no capítulo 8 do Evangelho de João. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele e, após assentar-se, os ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio dele. Dizem a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante, adulterando. Na lei nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais mulheres. Portanto, que dizes tu? Diziam isso testando-o para terem do que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Mas, como continuavam a interrogá-lo, desencurvou-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos. Ele foi deixado sozinho e a mulher estava no meio. Desencurvando-se, Jesus disse a ela: Mulher, onde estão? Ninguém te condenou? Disse ela: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Vá e a partir de agora não peques mais. Como se percebe no início deste relato, ele ocorreu no templo. Jesus naquele dia acordou cedo, de madrugada, como era o hábito do Cristo. Foi até o templo, eles estavam em Jerusalém. E aí, como era o hábito também daquela cultura, no templo havia o átrio, que era um espaço público onde os mestres se assentavam e ensinavam aos seus discípulos. E foi o que Jesus foi fazer lá naquele dia. Ele estava ensinando aos discípulos e aí chegam os fariseus e os escribas, apresentando a ele esta mulher que eles estavam acusando de adultério. Diziam que haviam flagrado adulterando. Interrogam ele sobre o que fazer a respeito daquela situação. E aqui, para contextualizar, por que os escribas e os fariseus agiram dessa forma? No capítulo anterior do Evangelho de João, ocorre o relato da festa dos tabernáculos, que era uma festa judaica muito famosa, em que todos os judeus tinham que ir a Jerusalém, e estava no último dia da festa, foi o dia anterior a este fato. E
neste dia, no final da festa, Jesus faz uma alegação muito chocante para todos. Ele diz assim, que dele fluiriam rios de água viva, né? Que venham, aqueles que tenham sede, venham até ele. E dele fluiriam rios de água viva. Esta alegação de Jesus remetia a um texto de Isaías, na qual o próprio Deus, segundo o profeta, falava dessa forma, que ele era a fonte, né, deste rio, do qual jorrava água viva. Então, quando ele faz essa alegação em público, eles interpretaram aquilo como uma blasfêmia, como se Jesus estivesse arrogando na condição de Deus. E aí, naquele dia, eles tentaram prendê-lo, mas a turba era muito grande, ele era muito adorado e não conseguiram. Então, eles já estavam ali planejando alguma coisa para o dia seguinte. Este relato aqui, então, acontece depois. Esta mulher, nós nem sequer sabemos se ela foi realmente flagrada em adultério. Mas, para todos os efeitos, é o que se diz aqui. E aí, veja como é o nosso mestre. Eles perguntam para ele, dizem, né, Moisés, na sua lei, diz que nós temos que apedrejar tais mulheres. E o adultério, que é uma vedação, né, uma proibição que está no decálogo, nos 10 mandamentos, não cobiçarás a mulher do próximo, ele é penalizado naquela cultura com a lapidação, que era apedrejamento. Mas penalizava-se os dois, né? O homem e a mulher que cometessem este delito. Aqui, já dando, né, a entender como nós ainda somos hipócritas, como nós gostamos de ver o mal no outro e não em si mesmo, eles levam apenas a mulher. Já demonstrando que os fariseus não estavam interessados na aplicação da lei. Porque se tivessem, se você flagrou ela em adultério, você flagrou ele também. Então deveriam ter levado os dois. Mas eles levam apenas a mulher. Jesus, já percebendo tudo que estava no coração deles, ele tem uma reação estranha, né? Que coloca a gente a pensar. Ele se curva e começa a escrever na terra com o dedo. Primeiramente, esse ato do Cristo evidencia uma profunda sensibilidade do Mestre para com as nossas mazelas morais. Porque você imagine, suponhamos que vocês estivessem sendo acusados de um delito muito grave na sociedade, numa praça pública. Era colocado no meio da praça e te acusassem. Você se sentiria profundamente envergonhado, humilhado. E o Mestre, o que ele faz diante dessa situação? Ele opta por não testemunhar a humilhação dela, não agravar a humilhação dela. Então, ele se encurva, demonstrando para nós que diante da queda moral dos nossos irmãos, a gente tem que se encurvar, respeitar, porque erros todos nós cometemos. Veja a sensibilidade do Cristo. Mas este ato também dele tem um sentido simbólico muito especial. Porque a gente às vezes fica questionando, né? Jesus veio entre nós, não deixou nada escrito em textos, né? Textos escritos em pergaminhos, nada disso. E lá ele estava escrevendo na terra. Então, deixa a gente uma curiosidade assim terrível para saber o que ele estava escrevendo. Não conseguimos chegar em conclusão nenhuma a respeito. Mas ali o ato talvez seja um simbolismo que, segundo um comentador que li, ele diz que aquele ato de Jesus escrever na terra, na areia, né, com o dedo, ele fazia lembrar uma situação que estava narrada no livro de Êxodo, na qual diz assim, depois de Moisés ter ficado 40 dias no Monte Sinai, recebendo de Deus, né, os mandamentos, ele diz assim, eu vou ler para ficar melhor. Quando o Senhor terminou de falar a Moisés, no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, quando ele faz esse ato de encurvar-se, escrever na terra com o dedo, é como se Jesus estivesse indicando a eles, sabe essa lei que vocês estão trazendo aqui, para que eu aplique? Então, eu sou o autor dessa lei. Porque como nós percebemos no comentário de Emmanuel a respeito de Moisés, ele diz assim, Moisés tinha habilidades mediúnicas impressionantes. Hoje nós podemos compreender isso. Mas não é possível, né, concluir que seja verdade que ele dialogava com o próprio Deus. Ele conseguia ouvir a Deus.
Porque no nível evolutivo em que nos encontramos, ninguém tem a pureza de coração para tal fato. Moisés também não. Mas Emmanuel diz assim, mas ele recebia algo ali, que provinha diretamente da esfera do Cristo, especialmente o Decálogo. Tem uma estrutura de leis que, se nós percebemos, são orientações que continuam vigentes, porque são eternas. São orientações para a nossa dignidade, para a nossa retidão moral. Então, a lei que eles estavam aplicando, na verdade, foi enviada aos judeus pela misericórdia do Cristo. Ele, através dos seus mensageiros e através de Moisés, que estava encarnado, ofereceu aos hebreus esta lei. E uma das orientações era a que vedava o adultério. Então, quando ele faz isso, ele até aguarda um tempo, né, porque eles perguntam para ele, ele não responde de pronto. Encurva-se e faz essa demonstração. E aí depois ele se levanta. Então aqui ele já havia demonstrado a autoridade dele. Não era qualquer um que estava falando aqui. E aí ele diz assim, que é aquela frase célebre que marcou profundamente uma mudança, né, uma divisão na forma como nós compreendemos a criminologia, a forma de aplicar-se às penas, que ele diz assim, aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então vejamos a perspicácia do Cristo. Ele não disse que o adultério não era um delito, que aquela mulher poderia ser liberada. Ele não disse nada disso. Veja, ele não se compadeceu com o mal que ela havia praticado. Ele apenas disse, aquele que estiver sem pecado, execute então a condenação que Moisés nos orientou. Adulterou? Adulterou, então. Tem que ser lapidado? Tem. Então, aqueles que tivessem pecado, lancem as pedras. Porque aqui ele estava querendo dizer, a penalidade que está na lei de Moisés não provém de meu pai, não provém de Deus. Porque Deus não estabelece essas penalidades, nós aprendemos muito bem. Isso foi algo que Moisés estabeleceu para a cultura daquela época. Tanto que hoje as penas são outras. Nós desenvolvemos um pouco mais e as penas são outras. O que era divino ali era a orientação do ato, que era um ato negativo a se praticar, que era o adultério. Então ele não removeu o adultério como um delito, continuou sendo. Mas ele demonstrou, qual de vocês tem a inocência, a pureza para apedrejar essa mulher? Qual de vocês não tem pecado? E aí, na sutileza do evangelista, ele diz, saíram todos, né? Começando pelos mais velhos. Né? Já demonstrando para nós, quanto mais tempo se vive, maior a cota de erros que vai se acumulando. Né? E aqui, não velhos no corpo, mas velhos no espírito. Né? Quanto mais os nossos espíritos vão caminhando pelas jornadas da vida, se não descobrimos uma luz diferente, uma orientação melhor, nós vamos apenas acumulando erros. E ali naquela praça não tinha nenhum inocente, a não ser o Cristo. Então é curioso, né? Porque ele diz, bom, aquele que estivesse em pecado, lancem a pedra. Ali não tinha nenhum nessa condição, apenas ele. Naturalmente, seria esperar que ele iria executar a pena. Ele era o único que estava habilitado. E aqui, ele não faz isso. Ele novamente se encurva enquanto eles estão saindo, né? Todos saíram, ficaram apenas a mulher. Depois ele se levanta e pergunta para ela, mulher, onde estão? Onde estão os teus acusadores? E ela olha, não havia mais ninguém no local. E diz, ninguém, mestre, se foram. Mas pensemos nós, com o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Será que esta mulher estava mais aliviada pelos seus acusadores terem saído? Será que ela se sentiu assim, inocentada da penalidade que ela praticou? Difícil. Às vezes a gente se alivia por eles não estarem, né, de frente a nós. Mas naquele silêncio que se seguiu à fala do mestre, essa mulher com certeza conseguiu encontrar os acusadores, que não estavam mais na praça, estavam dentro dela, na consciência. Porque aprendemos, isso talvez seja uma das grandes renovações do pensamento religioso,
que o Espiritismo promove, que a lei de Deus está escrita na consciência. Nosso Pai jamais iria gravar a sua lei eterna em livros perecíveis. Isso seria absolutamente incompatível com a sua grandeza. Ele colocou na obra-prima da sua criação, que é o Espírito imortal. Toda a lei que estamos tentando aprender e viver já está inscrita no coração de cada um de vocês. É diferente. Porque quando a gente tenta aprender algo, então vamos imaginar, vamos para a escola, né? Ensino médio, aprender aquelas coisas que ensinam lá. Aquelas teorias não estão em mim, eu estou aprendendo, elas estão fora. Já é difícil. Agora, aqui ele está dizendo, não, a lei que orienta o seu agir, que vai te conduzir ao estado de anjo, ela está já em você. Você não precisa buscar fora. Então, a partir dessa mudança que o Espiritismo faz, nós não procuramos mais a lei fora. Nós procuramos lembrar-nos da lei que está dentro. Então, quando nós nos aproximamos de um texto bíblico, de um livro edificante, quando nós testemunhamos um missionário, um coração iluminado agindo na terra, nós estamos apenas lembrando o nosso coração da lei que já está aqui. A gente tem que se lembrar disso quando encontrar dificuldades muito grandes em viver o Evangelho. Que talvez a gente esteja procurando no lugar errado. Porque o que Jesus ensinou e viveu já está disponível no nosso coração. Nossa tarefa é de mergulhar e fazer aquilo emergir. E a mulher, então, identifica nela aquela dor. Então ali ela, eles foram embora, mas eu continuo com um sentimento ruim, uma culpa, um remorso. Ali ela aprendeu que aqueles acusadores que estavam fora eram apenas uma exteriorização do que estava dentro dela. E é assim que funciona a lei divina, ou a justiça divina, como nós aprendemos com o Espiritismo. E às vezes a gente imagina que há tribunais na espiritualidade, dando sentenças, carrascos, executando as penas, mas isso não acontece. Por quê? Se a lei está na consciência, o juiz também está lá. Não é necessário que ninguém julgue. Por isso que compreendemos a fala seguinte do Mestre, que diz, eu também não te condeno. O único que era inocente ali, o único que poderia executar a pena, diz, eu também não te condeno. Mas ela ficou sem julgamento? Ela ficou sem orientação? Não. Não ficou. Porque já estava nela. Isso é algo que temos que lembrar, porque talvez uma das grandes chagas da nossa cultura e dos nossos comportamentos diários seja o hábito muito ruim de julgar. Talvez nessa situação aqui, se acontecesse conosco, que acontece diariamente, né? Situações negativas que acontecem com nossos irmãos não são comunicadas a todo instante. Então, se chegassem para você e dissessem, olha, fulana de tal foi flagrada em adultério. Será que a gente ia reagir igual o mestre? Encurvando-se intimamente, se negando a invadir a intimidade daquele irmão que caiu? A maioria de nós não, nós iríamos perguntar, mas com quem? Ah, com aquele fulano. Ah, mas ele eu já conheço, ele é daquele jeito mesmo. Então a gente quer os detalhes, todos, né, os requintes. A gente tem esse hábito. Ela não está presente. E chega até nós e a gente já julga, não a conhecendo, não sabendo o que a levou àquela situação. Então, este hábito que temos na nossa cultura, no fundo, ele caracteriza para nós um processo de fuga das nossas próprias responsabilidades. Porque quando nós encontramos um irmão caído e rapidamente pegamos nas pedras para apedrejá-lo, a gente só está desviando a atenção das quedas morais que estão no nosso coração e que a gente não vai esquecer, porque praticamos. Então, este hábito é doentio para nós, porque ele vai nos desviar da nossa jornada evolutiva. Porque se conhecemos agora que somos espíritos imortais, e que todos os erros que praticamos terão que ser reparados e redirecionados no caminho que conduz a Deus, se a gente posterga esse trabalho, nós vamos estar apenas agravando ou
postergando o nosso estado de bem-aventurança, de felicidade. Então, o hábito de julgar tem um pouco essa característica. Além de polarizar energias negativas, atrai espíritos de baixo calão, ele faz com que a gente se sintonize com as correntes do mal. Emmanuel diz isso no livro Pensamento e Vida. Quando a gente tem o hábito de criticar muitos outros, de ressaltar os erros muito nos outros, o nosso pensamento ele passa a assimilar aquele erro, nutrir-se daquilo, e já já nós estamos cometendo ele também. Podem perceber. Acontece com a gente. A cultura popular até diz, né? A gente critica, mas é o próximo a cair na queda, né? Por isso que deve-se evitar o julgamento. Mas aí podemos pensar, Jesus não a condenou. E ainda diz, vai e não peques mais. Se nós não podemos julgar, nem condenar os nossos irmãos, então como que a gente vai eliminar o mal? Isso é uma grande dúvida nossa. Especialmente para aqueles que estão em alguma posição de autoridade, precisam dirigir corações alheios. Então podemos pensar, os pais e mães que precisam educar os filhos, as professoras que têm ali que manter a disciplina da classe, autoridades públicas que têm a tarefa de julgar, eles não podem, não poderão então com a orientação de Jesus? E aqui novamente Emmanuel nos ajuda a compreender como que funciona, o que podemos fazer e o que não é recomendável ao cristão fazer. E ele separa em duas coisas, a análise do erro e o julgamento. Ele vai dizer assim, analisar o erro, ou verificar que alguma coisa é má, todos podemos fazer, porque nós necessitamos disso, né? Então nós precisamos saber que alguma coisa faz mal para que a gente busque outro caminho. Sem isso, é difícil acertar. Então essa é a primeira parte, é você, no caso de Jesus, ele olhou para a mulher naquela condição e percebeu, bom, ela realmente cometeu um erro. Isso que ela fez está equivocado. Essa é a análise. O passo seguinte, que nós todos temos o hábito de cair, que é o julgamento, já é diferente. Porque o julgamento ele vai dizer assim, não, esta mulher é uma adúltera. Veja só a nuance das palavras. Eu fiquei com esta dúvida quando me pediram para apresentar o título da reflexão. Aí eu falei, bom, Jesus e a mulher adúltera ou Jesus e a mulher apanhada em adultério? Eu fiquei em dúvida, mas optei por apanhada em adultério. Tem uma diferença. Aquela mulher, ela não é adúltera. Ela estava caída em erro naquele momento. Talvez se pudéssemos hoje evocá-la na espiritualidade, consultá-la sobre a situação em que ela se encontra hoje, 2000 anos depois, será que ela ainda está caída em adultério? Eu acho muito difícil. Então, ali ela estava numa condição de erro. Então, quando a gente, por exemplo, tem uma doença, a gente não diz eu sou doente. Tem algumas pessoas que dizem, né? Mas, em geral, nós não somos doentes, nós estamos com a doença. Com o erro moral, é a mesma coisa. Quando nós cometemos um erro, nós estamos caídos no erro. Nós não somos o erro. Então, quando nós julgamos, o que a gente faz? A gente inverte. E faz com que o erro caracterize a pessoa para sempre. E aí, tem um problema nisso, né? Porque o que nós aprendemos? Está dito lá no princípio dos textos bíblicos, no livro de Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Hoje nós sabemos que essa imagem e semelhança, ela não é um estado acabado de perfeição, mas é um estado de semente, de perfectibilidade. Mas a semente continua em cada coração. Então, quando saímos das mãos do Criador, quando os espíritos se erguem para a consciência, eles já trazem em si a lei e eles têm origem divina. E dali algum tempo, né, um largo tempo, volte e o procure, você vai identificar ali um espírito puro. Porque é o destino de todos nós, sem exceção. Então, quando eu julgo alguém, é como se eu estivesse dizendo, essa pessoa não é imagem e semelhança de Deus. Ela foi um erro. Erro de fábrica, essa tem que ser excluída. Porque quando a gente identifica algo que tem um defeito que não dá para reparar, você tem que abandonar, fazer de novo. Só que nós não temos defeitos irreparáveis. E a outra lição que aprendemos com Jesus.
E todo o mal é transitório, porque ele no fundo é uma criação só nossa. Deus nunca criou o mal, nenhum espírito puro cria o mal. O mal é apenas criações inferiores dos espíritos ainda imperfeitos. E nessa condição, não estando sustentados pelo Criador, o mal vai desaparecer. Essa passagem da mulher que foi apanhada em adultério, ela está no livro Boa Nova, no capítulo Pecado e Punição. Humberto Campos relata o acontecido e depois os discípulos de Jesus o interrogam, porque eles ficaram meio espantados. E o que eles conheciam da lei naquela época era, bom, você cometeu um erro, você tem que pagar por ele. E a lei de Moisés era um imperativo, porque era o que mantinha aquela cultura, aquela religião, aquele grupo. Se a gente começasse a abrir exceções, aí desorganizava. Então, esse comportamento de Jesus impactou muito os discípulos. E é João evangelista, que no diálogo relatado por Humberto Campos, ele vai perguntar assim para Jesus: Mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Olha João, fazendo como a gente faria, já qualificou a mulher, meretriz de vida infame. Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Olha como Jesus responde. Você sabe, João, o que aconteceu com ela? Você conhece? Você a viu como bebê, como ela foi criada, que orientação ela recebeu? Você sabe? As dificuldades que ela passou, às vezes ela foi abandonada, ficou viúva, se perdeu pelo caminho. Você sabe o que aconteceu, João? Jesus está perguntando. A nos indicar que quando nós caímos em erro, sempre alguma coisa aconteceu. Porque na condição divina que somos, nós só saímos do caminho quando algo de ruim nos acontece. Quando nos falta amor em nossas vidas. Ou quando deixamos de ser amados. Porque caso contrário, é muito difícil. Então ele fala, você sabe, você conhece? E ele ainda diz, não é justo a nós agravar os padecimentos dela, que já são muito graves na sua própria consciência. Então vejo Jesus ressaltando aqui. Ela já estava numa situação ruim, ninguém precisava falar nada. A consciência dela já estava com peso. Ela já sentia as consequências dos atos dela. Por que a temos que a condenar? E aí João, ele diz, entretanto, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? João insiste. Jesus diz, ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Jesus já devolveu a batata quente para João. Quem estará irrepreensível? Será que você está, João? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-á desejar para pecador humilde tormento maior do que aquela própria se condenou por tempo indeterminado? Deus, na sua infinita bondade, como relata a parábola do filho pródigo, estará sempre, sempre, sempre nos aguardando.
Não importa quantos atalhos a gente pegue na jornada até Ele. Quão sejam densas as trevas dos caminhos que escolhemos. Ele estará aguardando. E se vocês se recordam da parábola do filho pródigo, Jesus também novamente dando um drama, né, um toque dramático à história. Quando o filho retorna, o pai, ele faz algo absolutamente inusitado para aquela cultura. Um senhor, um ancião, ele sai correndo em direção ao filho, abraça-o e beija-o, coloca anel, manda trocar a veste, manda matar o novilho para fazer a festa. Então, veja, ele não perguntou onde é que você esteve com a minha herança, o que você teve feito, eu estou contrariado. Não, ele saiu correndo, abraçou e beijou. Né? Nenhum ancião daquela época fazia isso. Esses atos de afetividade não tinha. Né? Então Jesus está dizendo, o amor de Deus ele não cabe em nenhuma convenção humana. Com os valores humanos não dá para compreender. É muito grande, é infinito. Então não importa por que caminhos a gente esteja percorrendo, nós teremos que retornar a Ele. E aqui ele diz no final, dos padecimentos que ela própria, a mulher, já havia se condenado. Porque quando a gente desvia do caminho, nós apenas estamos nos afastando daquele que é a bondade infinita. Porque Ele vai continuar olhando por nós, mas Ele vai respeitar as nossas escolhas. E se a mulher escolheu este caminho, ela já vai ter dificuldades que ela própria causou. A gente não precisa condenar. João disse, aquele que pecou não deve fazer jus à punição? Não foi isso que ele perguntou a Jesus? Jesus disse, mas ela já está sendo punida. Os próprios atos equivocados dela atraem situações de sofrimento, de dificuldade, de dor. Não precisa fazer mais nada. É por isso que o Cristo, que é o Espírito puro, diz, eu também não condeno, porque Ele não precisa. Às vezes a gente acha, né, porque a Bíblia às vezes coloca Ele na condição de juiz do final dos tempos, aquela coisa toda. Às vezes a gente acha que Ele está lá sentado, dando sentenças. O Deus, a gente às vezes tem essa ideia de Deus. É um atavismo religioso. Isso não acontece. Não é necessário nenhuma sentença. Quando nós cometemos o erro, a sentença já está pronta aqui dentro. A gente já se sente afastado, vem um abatimento, um remorso. Isso já é a punição. Não é necessário nada mais do que isso. E Jesus segue falando dos sofrimentos que ela se causou. Ele diz, quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta? Ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Será que tem alguém que ama essa mulher? Que lhe sustenta? Não tem. Em razão da vida que ela escolheu, ela não vai encontrar. Raras dores do mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. A justiça de nosso Pai se efetua no reino de cada um de nós, no nosso mundo íntimo. Não é necessário nada fora. Nenhum carrasco, nenhum juiz, nenhum promotor, nada. Porque a criação é tão perfeita que Deus já estabeleceu dentro a diretriz que vai nos conduzir a Ele. Não é necessário nada mais. E aí Jesus conclui, cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença, ou a muralha sombria da negação. Não, mas só a luz e o bem são eternos. E um dia, todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Nós temos duas opções na jornada. Erigir dentro de nós o santuário da presença de Deus, que se faz com a nossa aderência às leis que Ele oferece. Oferece através do seu Filho, Jesus, que as viveu entre nós. Ao viver o Evangelho, a gente constrói esse santuário, que é dentro, onde Deus é adorado, em espírito e verdade, como Cristo um dia disse.
ou optamos por erigir a muralha da negação? Quantos de nós não estivemos ou quantos de nós ainda não estamos fazendo isso? Gastando as energias evolutivas, negando a paternidade divina. Construindo muros em vez de construir pontes. Quantos de nós ainda não estão nessa condição? Mas Jesus completa. Não importa. Não há reduto do mal que permaneça para sempre. Todos eles desaparecerão. Porque como uma vez ele disse, ao falar da verdade, ele diz assim: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. O que Jesus está querendo dizer? Que as criações que não provêm de Deus ou estão em desacordo com a sua lei vão desaparecer. Vai ser desenraizada. Então não importa. Quando a gente vê um irmão caído, nós não podemos olhar para ele como um ser apartado do bem. Ele apenas está numa fase difícil. O dia virá em que tudo vai se modificar e o bem vai nascer naquele coração. Essa é a principal orientação deste relato de Jesus para a nossa vida. Temos que remover de já esse hábito, ou essa tendência que temos de projetar o mal no outro, de ressaltar o mal, de comentá-lo. Isso é totalmente desnecessário. Quando a gente encontra um irmão em queda, lembremos de como agiria uma mãe. Então, vocês que são mães, se o seu filho tivesse percorrido um caminho equivocado, ou os que são pais, se este filho tivesse se equivocado nas escolhas, se perdeu por aí, caiu em erro, como que a sociedade reage? Condena, leva a público, humilha, é assim que a gente faz, apedreja moralmente. Mas o que o pai e a mãe sentem por esse filho que caiu? Eles jamais vão querer a condenação. Eles querem que ele se reeduque, porque esse pai e essa mãe conheceu esse filho na inocência da fase da infância. Naquele momento em que a gente demonstra as nossas melhores características. Eles estavam presentes nesse dia e sabem que ali tem virtude. Ele só se desviou. Então, a nossa tarefa, sobretudo como espíritas, é diante desses que caem, desses irmãos que caem, vamos olhar para eles como se olhássemos para nossos filhos. Nenhuma mãe, nenhum pai quer que o filho seja destruído, condenado, extirpado. Não, nada disso. Às vezes falta apenas um gesto de amor, de bondade, de compreensão, para que aquele coração perceba, porque muitos dos que caem no erro apenas estão desiludidos. Podemos consultar aqueles que são renitentes no crime, têm dificuldades, né? Vai para a cadeia, sai, volta para a cadeia. Você veja, aquela situação daquela pessoa, ela simplesmente não conhece nada diferente daquilo. Ela não tem um lar para o qual voltar. Ela não tem alguém que vai se alegrar com a presença dela. Não tem afeto. Ela só conhece a esperteza, o jogo dos interesses. Mas, se aparece no caminho dessa pessoa alguém que lhe estende o gesto, um gesto fraterno, que lhe diz: eu te compreendo. Convida ele para compartilhar a própria vida. Porque é o que o amor faz. O amor não vê os erros. Pais e mães têm dificuldade até de ver os erros nos filhos por causa disso. A gente vê as virtudes ou as sementes de virtudes. A nossa tarefa é estender isso para todos, sem exceção. Nessa sociedade intoxicada que a gente vive de condenações, de acusações, em todas as direções, nós temos que dar o testemunho do que um dia Jesus testemunhou para nós. Quando formos chamados, ou quando se colocarem diante de nós irmãos caídos, não vamos comentar a queda, não vamos ressaltar o mal, não vamos tecer nenhum comentário da índole, do caráter que nós não conhecemos, porque em verdade não conhecemos. Na condição de espíritas e de seguidores do Cristo, nós temos que nos associar com as correntes do bem e olhar para aquele coração como um ser divino que um dia vai demonstrar virtudes que talvez nos surpreendam. Basta uma oportunidade.
para que aquilo mude completamente. Por isso que Jesus conclui a passagem, eu também não te condeno, mas ele diz, vai e a partir de agora, não peques mais. Aquela mulher foi amada por Jesus, porque Jesus saiu odiado de todo mundo, né? Ele praticamente acusou todo mundo de ser pecador, então todo mundo saiu contrariado com Jesus. Para quê? Para que aquela mulher não fosse apedrejada. Então veja o ato de amor do Cristo por ela, e ela sabia disso. Naquela cultura ela sabia que o Jesus estava em perigo ao fazer aquilo. Então veja o amor que ela sentiu do Cristo, e ele dá uma orientação para ela. Vai, e a partir de agora, não peques mais. Uma orientação dada por um coração que ama, sem crítica, sem julgamento, é capaz de reorientar a vida de um espírito para sempre. Muitos corações foram salvos pelo Cristo dessa forma. Talvez se hoje pudéssemos conhecer a história desta mulher, nos impressionemos com o que ela pôde fazer depois. Outra situação que a gente pode lembrar desse infinito amor de Deus e do próprio Cristo que testemunhava Deus para nós, é aquela situação curiosa das negações de Pedro. Jesus já sabia que Pedro tinha ali as suas fragilidades e, prevendo que ele não iria resistir à situação do martírio, da acusação, ele já sabia, olha, você vai me negar. Ele falou, mas não vai acontecer. Quando Jesus foi preso, levado à casa do sumo sacerdote, Simão o acompanha, ele é confrontado 3 vezes, dizendo, você é discípulo deste homem? E ele diz, não sou, não conheço. 3 vezes. E o galo canta. Esse é o relato. E aí Simão, Humberto de Campos, conta os bastidores, né, desse episódio. Simão sente uma dor imensa. Ele sai assim do local abatido, fala, meu Deus, o homem que eu mais amava, aquele ser divino, esteve na minha casa por 3 anos, curando, fazendo milagres, ensinando a amar. Como que eu pude negá-lo? Meu Deus, quem sou eu? Então ele caiu assim numa queda moral dolorosa. Estava com o coração dilacerado. Passa-se os episódios da crucificação. Jesus ressuscita na sua glória da imortalidade. Aparece novamente para os seus discípulos, numa situação festiva de partir o pão. E ele se dirige a Simão Pedro. Isso está relatado no final do Evangelho de João. E diz a ele, Simão, filho de João, tu me amas? E ele diz, mestre, sabes que te amo. Jesus diz a ele, então vá e alimente os meus cordeiros. Alimente as minhas ovelhas. Novamente ele pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Mestre, o senhor sabe que eu te amo. Então vá e apacenta as minhas ovelhas. Novamente uma 3ª vez, Simão, filho de João, tu me amas? E aí Simão Pedro já estava meio contrariado, falou, mas mestre, o senhor está duvidando do meu amor? O senhor sabe que eu te amo. Vá e apacente, alimente as ovelhas. Eu sei que repete, as ovelhas e os cordeiros 3 vezes. Mas Jesus estava querendo dizer, não importa se você me negou 3, 30 vezes. Quantas vezes você me negar, tantas outras vezes eu te amarei. Ele queria ressaltar a Pedro ali. Não importa se você errou. Você me ama? Atenda a orientação que eu te dou. Apacente as minhas ovelhas. Que era Jesus dizendo para ele, vá, siga com a minha doutrina. Funde a minha igreja. Trabalhe no bem. Não importa se você errou. Esquece isso. Eu te amo, você me ama. Agora nós vamos reparar. Este convite de Jesus está disponível para todos nós. Não importa quantos erros cada um de vocês tenham cometido ou estejam cometendo. Se seja doloroso, às vezes a gente se desanima, né? Quando a gente começa a cometer muitos erros, a gente tem o hábito de se afastar da casa espírita, se afasta de alguns afetos, se sente meio excluído da vida, tem essa coisa. Não importa. Quando cometerem um erro, lembre-se imediatamente dessa fala de Jesus, dizendo para vocês, nos seus corações, eu também não te condeno. Vá e a partir de agora, não peques mais. Porque quantas vezes forem necessárias, ele vai dizer,
Porque nenhum filho, nenhuma criatura de Deus vai se perder. Todas as ovelhas confiadas ao Mestre serão devolvidas ao Pai na condição de espíritos puros. Então, quando se diz a parábola da ovelha perdida, que tinha 99, se perdeu só uma. Essa é um pouco a condição dos espíritos do universo infinito. Espíritos imperfeitos são muito poucos. É 1%. As outras todas estão ali fazendo as suas tarefas. Mas aí o pastor vai atrás. Não importa quão poucos sejam os filhos perdidos, todos eles serão recuperados. E Jesus não vai descansar até que o trabalho esteja concluído. Então, essas eram as reflexões dessa noite. Que este fato de Jesus nos suscita, eu espero que isso possa, de alguma forma, fortalecê-los nessa tarefa que eu sei que não é fácil, de remover do nosso coração o hábito do julgamento, da condenação, da crítica. Não é fácil mesmo, mas não importa. Somos divinos, nosso destino é Deus, estamos caminhando até lá. Todos nós. Não importa qual o caminho, por mais contraditório ele nos pareça, no final estará nosso Pai nos aguardando. Que Jesus abençoe a todos, muita paz. Obrigado pela atenção.